Olá! Começa agora mais um Expressão Nacional sobre as propostas de reforma tributária em análise por deputados e senadores. No primeiro programa, falamos sobre injustiça tributária. Debatemos por que no Brasil paga mais impostos quem ganha menos. Hoje, nosso olhar está voltado para a fusão de impostos, que tem por objetivo simplificar o sistema, mas que preocupa governadores e prefeitos. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo que dá uma ideia do que está em debate. Duas propostas de emenda à Constituição substituem vários tributos por um novo imposto, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A proposta da Câmara, PEC 45 de 2019, unifica 5 tributos, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS. A proposta do Senado, a PEC 110, também de 2019, agrega outros tributos federais ao IBS, o PASEP, o IOF, o Salário de Educação, a CID de Combustíveis e a CSLL. Além disso, a proposta do Senado mexe em 2 impostos estaduais, o IPVA e o ITCND. Mas o governo também apresentou este ano ao Congresso um projeto de lei, o PL 3887, que chamou de primeira parte da reforma tributária e reúne o PIS e a COFINS em um novo tributo, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Bom, além de unificar impostos, as propostas da Câmara e do Senado mexem no ponto que talvez seja o principal responsável pelo fracasso das várias tentativas de realização de uma reforma tributária. Elas definem que os tributos ficarão nos estados e municípios onde estão os consumidores dos bens e serviços adquiridos e não mais onde são produzidos. Para debater esse tema, eu recebo hoje o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, o economista Sérgio Gobetti, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, e o presidente da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldi. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para debater mais uma vez a reforma tributária. Deputado Mauro Benevides Filho, eu começo pelo senhor. Na abertura do programa, eu mencionei que governadores e prefeitos estão preocupados com a fusão dos impostos. E a principal preocupação decorre do medo de perderem autonomia e arrecadação. As propostas da Câmara e do Senado são diferentes nesse aspecto. A proposta da Câmara, a PEC 45, ela é considerada mais flexível, porque ela dá autonomia para estados e municípios definirem suas alíquotas. A proposta do Senado restringe essa autonomia aos estados. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse aspecto da proposta, em relação ao aspecto da autonomia dos entes federativos. Bom, então, é importante realçar para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, enfim, que essas PECs ela tem 3 características que afetam diretamente estados e municípios. A primeira delas é acabar com os incentivos fiscais, na medida em que hoje o ICMS, que é um imposto estadual, os 18%, esse percentual é repartido entre a origem, normalmente 7%, quando o Norte, Nordeste e Centro-Oeste compram do Sul e Sudeste, e, portanto, quando vai para o Estado, por exemplo, no meu estado do Ceará, compra de São Paulo fica com 7%, o Ceará com 11%. Então, e o inverso, 12% de lá para cá, São Paulo cobra 6% da diferença. O incentivo fiscal ele é dado na origem. Como o princípio é o destino puro, então se elimina toda a possibilidade de incentivo fiscal. Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão atrás de um fundo de desenvolvimento regional para compensar algumas ações de infraestrutura que possa, portanto, dar competitividade. Esse é o primeiro ponto, e o ministro Paulo Guedes já disse que esse FDR, Fundo de Desenvolvimento Regional, não existe. Inclusive, tem sido uma das dificuldades que nós estamos enfrentando. O segundo ponto é a questão quem vai auditar esse tributo, a CBS. Tá? A Receita que ela sozinha. Nós precisamos fazer previsão na emenda 45 para que todo mundo, inclusive os auditores municipais, Maristelas, meus caros companheiros aqui de hoje, meu caro Haroldi, meu caro Sérgio Gobetti, meu caro deputado Eduardo, enfim, dizer que são questões que precisam ser definidas. E terceiro ponto, ele vai ser um imposto federal. Se é um imposto federal, como vai ficar o contencioso administrativo tributário de cada estado brasileiro? Isso precisa ficar claro, porque senão nós vamos empanturrar
a Justiça Federal com esse tipo de remessa, vamos dizer assim, de processos já em andamento, e os novos, até porque durante 10 anos as empresas vão ter 2 sistemas tributários, o do ICMS e do IBS. Portanto, essa história de que vai simplificar, eu ainda tenho minhas dúvidas, Maristela, porque você ter 2 sistemas para poder fazer com 1000 obrigações acessórias que tem o sistema tributário brasileiro, eu acho que fica difícil dos estados e municípios. E, por último, o município, que o ISS cresce mais do que qualquer receita, do que PIS, do que COFINS, do que ICMS, o ISS cresce mais. Então, é natural que os municípios sejam mais idiosincráticos em relação a essa junção tudo num bolo só e dando somente 2% para eles nesse bolo dividido. Obrigada, deputado. Sérgio, o Vladimir Haroldi, o deputado já deu até a dica, eu acho, a deixa para a sua fala, quando ele disse em relação ao ISS, né, que a grande preocupação dos municípios é justamente em função do crescimento que vem sendo realizado no ISS e essa fusão. Então, eu gostaria de ouvi-lo também, a visão dos municípios, em relação à questão da autonomia e da perda da arrecadação. Na verdade, o que nós entendemos? Nós temos que olhar para o Brasil neste momento. É importante dizer que é evidente que a Confederação ela tem o dever e a obrigação de defender os interesses dos municípios. Mas nós vivemos um momento muito difícil por conta de uma pandemia, por conta de que o nosso produto interno bruto não vinha crescendo como deveria. Então, nós temos que olhar para o todo neste momento. E olhar para o todo é olhar para o Brasil. O Brasil é um país emergente. Nós precisamos de uma reforma tributária ampla para criarmos a possibilidade de atrairmos investimentos. Evidentemente que não tem espaço para aumento da carga tributária, mas uma reforma tributária ampla, que dê segurança jurídica, que simplifique o nosso sistema tributário, nós podemos fazer com que haja mais investimentos. Consequentemente, o que é mais importante nesse momento, emprego e renda. Nós vamos aumentar o nosso produto interno bruto. Aumentando o PIB nacional, automaticamente aumenta a arrecadação da União, dos estados e dos municípios, para que a gente possa investir em políticas públicas. Então, esse é o primeiro passo no nosso entendimento, né, para que fique claro que nós defendemos, sim, uma reforma tributária adequada para o Brasil. A questão do ISS, claro que o ISS é um imposto que tem a maior possibilidade de crescimento no futuro, né? Mas hoje nós arrecadamos de ISS 75 bilhões de reais. Imposto de competência dos municípios. Os estados arrecadam de ICMS 550 bilhões de reais. Há um equívoco nesta avaliação. Quando falam da proposta, vamos pegar, por exemplo, a 45, a proposta da Câmara. Mas a proposta vai unificar 3 impostos da União, um dos estados e um dos municípios. Não é esta a realidade. O ICMS é um imposto municipal. 25% do que é arrecadado do ICMS pertence aos municípios. Porém, nós não temos atribuição e competência nenhuma sobre o ICMS. Então, o ICMS é 550 bi. O ISS é 75. Né? Isso serve para o IPI também, que a competência é da União, mas 24,5% pertencem aos municípios brasileiros. Então, qual a competência que nós temos hoje sobre o IPI e sobre o ICMS? Né? Então, a reforma tributária poderia corrigir. Então, eu não entendo que nós vamos perder competência. Nós vamos ampliar a nossa competência. Nós vamos ter, através de um comitê que deva ser formado, incluindo União, estados e municípios, nós teremos aí a possibilidade de decidirmos, né, as questões
relacionadas ao ICMS e ao IPI que pertencem aos municípios, também o PIS e COFINS. Então, eu acredito que uma reforma adequada, sem aumento da carga tributária, com segurança jurídica, vai trazer grandes benefícios ao Brasil, aos entes federados, à população brasileira, aos investidores, aos empresários. É um processo que nós entendemos que temos que ter sabedoria, sensibilidade suficiente para construirmos uma proposta que atenda à expectativa da população brasileira, à expectativa do exterior também. Muito obrigada. Deputado Eduardo Cury, eu passo para o senhor agora. Eu falei na abertura do programa que um dos grandes dificultadores da aprovação da reforma tributária, as várias tentativas foram feitas, está justamente na questão de origem e destino. Então, a gente tem, em linhas muito gerais, estados pobres e estados ricos. As bancadas, inclusive, estaduais, elas nem se separam por ideologia, partido político e tal. Quem é de São Paulo, é São Paulo, independente do partido que seja, no momento de discutir uma questão dessa. O apelo federativo é muito mais forte de que eventuais apelos ideológicos e partidários. O senhor do estado de São Paulo, um grande produtor, ou seja, alguém que hoje arrecada muito imposto de produtos que são vendidos para o Ceará, o deputado Mauro Benevides, e para tantos outros estados que não produzem como São Paulo produz. Como é que São Paulo está analisando, está vendo essa proposta de mudança de origem para destino? Legal, Maristela, meu colega, o Mauro, o Gobete, o Aroldi. Antes de responder essa pergunta, eu vou bagunçar um pouco aqui o debate, né? Só para contextualizar e para me posicionar também. O mundo, daqui a 15 anos, tudo isso vai ser lixo, ou seja, o mundo vai caminhar para o imposto digital não cumulativo, no dinheiro. Eu faço parte de um grupo da OCDE, de parlamentares do mundo todo, e nós estamos trabalhando nisso. Essa tecnologia não existe ainda, mas isso que vai acabar acontecendo daqui a 15 anos. Né? Mas vamos lá. O que nós temos hoje? Né? Nós precisamos de uma reforma e fazemos o que o que nós temos. É por isso que eu sou apoiador de uma reforma que caminhe para um IVA clássico, um IVA europeu, que nós temos duas propostas representando, que é o IBS, que é até 45, é 110 na Câmara, e a 110 no Senado. Em tese, para democracias estáveis, né, você deveria permitir que todos os entes federados da federação pudessem ter liberdade para tributar. Por exemplo, eu não vejo sentido numa democracia que municípios e estados não possam tributar renda, que são impostos mais justos, né, do que consumo. Aliás, nós nem deveríamos ter impostos sobre consumo, ou deveríamos ter residuais, porque eles são muito injustos, são regressivos, punem mais pobres, encarecem e tiram a competitividade do país. Mas vamos lá. Esse é o mundo ideal, nós não temos essa possibilidade. Esse debate ainda precisaríamos de muito tempo para esse debate, né? E o que nós temos é o seguinte: é tentar melhorar o modelo que é através do IVA clássico. É por isso que eu defendo o IVA com algumas modificações. E essas modificações são 3. Gargalo, eu vou responder a sua pergunta como deputado de São Paulo. Em tese, São Paulo perderia com essa mudança de cobrança da origem para o destino. Mas é uma grande excrescência você cobrar na origem, né? Então, mesmo São Paulo, agora eu estou falando por mim como deputado que apoia, mas os nossos governadores, os nossos líderes já se manifestaram que, em que pese São Paulo perca no primeiro momento, mas o Brasil ganha, né? O Brasil perde, em tese, né, na arrecadação no primeiro momento, mas o Brasil ganha porque você corrige uma série de distorções, algumas delas apontadas aqui pelo Mauro antes de mim. Qual que, na minha opinião, para a gente tentar... É difícil fazer uma reforma tributária, a chance dela... Nós não temos as condições necessárias para aprovar uma reforma tributária nesse momento, né? Você tem que ter, qualquer reforma constitucional você tem que ter governo forte e focado, Congresso caminhando na mesma direção, um consenso da sociedade, né? Então, como foi a Previdenciária, por exemplo. Nós não temos o governo nem com uma proposta focada, nem organizado para isso. Mas vamos lá. Para que isso possa acontecer, na minha opinião, nós temos 3 gargalos. Um deles, o Mauro disse, ou seja, não há como aprovar uma reforma que mexa com o ICMS sem criar um fundo de compensação. Eu sou de São Paulo e apoio um fundo de compensação regional. Mesmo quem não acredita num fundo de compensação regional, vou passar um recado. Nunca será aprovado, porque os representantes legitimamente eleitos por esses estados vão falar o seguinte: olha, vai quebrar meu estado, seria uma ferramenta de atração de investimento. Então, o fundo é condição absolutamente justa
e necessária para aprovar uma reforma. O segundo ponto que eu acho que era necessário calibrar, essa é uma briga difícil. É muito difícil para o Brasil uma alíquota sobre consumo de 25%. Eu estou tomando como ideia o IBS, tá? É óbvio que é uma conta de chegada, o APP é uma conta de chegada, a gente tentou pegar, manter a arrecadação, mas 25%. Para o Brasil, um país pobre, você deixar explicitamente, hoje até mais do que isso em alguns setores, só que as pessoas não sabem, a gente engana as pessoas dizendo que elas acham que quem está pagando é a empresa, quem está pagando é ela sobre o consumo. Então, acho que no máximo seria possível uma alíquota no longo prazo, depois de uma transição, de 15%. Tá? Eu acho que esse é o segundo gargalo. O terceiro gargalo, também já foi dito aqui, é o seguinte: os municípios, os serviços, é um PIB em crescimento. Então, em tese, os municípios estavam recuperando uma perda dessa distorção do Pacto Federativo, ou seja, estavam recuperando uma parcela do bolo dos impostos nacionais com esse modelo, desse monstrengo que nós temos aqui. Quando a gente faz o IBS e dá um corte, você vai fazer um corte e vai ser uma foto que vai permanecer. Isso implica que no futuro essa correção deixará de existir. Então, esse é um outro problema que nós teríamos que tentar corrigir, ou seja, esse percentual do PIB de impostos para os municípios teria que crescer para tirar uma distorção, porque, na verdade, grande parte da arrecadação de impostos, perto de 60%, está em Brasília. Então, na minha opinião, também teria que contemplar uma correção futura, porque se nós fizermos aprovar em tese uma IBS como hoje, isso vai congelar. E quem ganharia com isso é o Poder Central, que, na verdade, na minha opinião, já leva muita coisa nessa história. Obrigada, deputado. Sérgio Gobetti, eu entro com você agora. Você é um dos pesquisadores desse tema, né? Quando você está no IPEA, você pesquisa junto com o Rodrigo Araíra, esse tema é uma das suas especialidades. Eu queria ouvi-lo. O deputado Eduardo Cury, de certa forma, já introduziu alguns pontos que eu gostaria de que você comentasse. Ele falou: 15 anos tudo vai ser lixo. Então, nós estamos há décadas debatendo uma proposta, e a gente está entrando com uma proposta de um modelo agora, que, segundo o deputado, daqui a 15 anos pode ser lixo. Ele fala em democracias estáveis, o caráter regressivo dos impostos sobre o consumo, e essa reforma tributária ela é centrada nos impostos sobre o consumo, e aí a gente tem uma economia que não cresce, praticamente nós temos uma década perdida, uma economia que não cresce, a desigualdade social que aumentou absurdamente no Brasil. Recentemente, o IBGE soltou um estudo de que a insegurança alimentar voltou a crescer no Brasil, isso antes da pandemia, então a pandemia tende a aprofundar essa desigualdade. E aí a gente está falando de uma proposta, em duas propostas que falam de uma transição longa. Né? O deputado Mauro Benevides falou da convivência de dois sistemas, mas a proposta da Câmara, por exemplo, fala em concluir a transição em 50 anos. O que você, como pesquisador dessa área, pode trazer para a gente de luz em relação a esse conjunto de fatores que eu coloquei agora e as propostas que estão em análise? Bom, em primeiro lugar, né, em relação a essa questão da transição, né, há muita gente que critica o fato da transição proposta ser muito longa, mas, ao mesmo tempo, esses mesmos críticos reclamam que a reforma produz uma redistribuição muito forte, seja entre os setores econômicos, seja entre os entes federativos. Eu diria, na verdade, muitos ganham e poucos perdem, mas os poucos sempre são mais barulhentos, né, do que os ganhadores. E a transição justamente é longa para poder lidar com esse conflito distributivo, né, para poder construir um caminho que seja possível de mudança no longo prazo, dado a forte resistência daqueles que potencialmente são perdedores. Né? E por isso, né, eu diria que essa ideia da transição ela é importante para lidar com esse problema. Por outro lado, né, a questão se nós já estaríamos implementando um imposto, digamos, de forma atrasada, né, dadas as novas tecnologias, a chamada nova economia digital. Eu diria que hoje no mundo nós temos o IVA antigo, que basicamente é o implantado nos países europeus, né, em outros países também, mas nós já temos o que a gente chama de IVA moderno, né, que é o implementado em países como Nova Zelândia, Austrália, e esses países já no âmbito dos seus impostos sobre bens e serviços, eles já estão lidando com essa questão da economia digital, ou seja,
é perfeitamente factível adaptar o modelo de tributação sobre valor adicionado a essa nova economia digital, que é o que esses países que eu citei estão fazendo. E como é que eles lidam? Porque qual que é o problema dessa economia digital? É que as empresas, a gente não sabe direito onde é que estão essas empresas. Né? São empresas digitais, podem estar em qualquer lugar e não estar em lugar nenhum. Né? É o Google, né? Várias das empresas da internet. E se a gente, no entanto, se a gente adotar a tributação, o princípio da tributação do destino, tudo isso que muita gente levanta, que é muito complicado, como que eu vou tributar, onde que está, eles resolvem. Porque isso é inequívoco. A gente sabe, né, quem está usando, acessando o Google, onde que está quem está acessando o Facebook, onde quem está acessando todas essas plataformas. Então, inclusive do ponto de vista de simplicidade, né, eu diria que a tributação do destino ela resolve a operacionalidade, inclusive desse IVA do futuro, e, além disso, eu acho que ela corrige um problema que se tem, que é de injustiça. E daí não só a injustiça, aquela que tu referias, que foi abordada até no programa anterior, da injustiça da forma como a tributação atinge as diferentes classes sociais, mas a forma como o tributo é repartido na federação. Né? Hoje em dia, o modelo de tributação na origem beneficia os estados mais ricos, e eu diria mais até do que o problema dos estados mais ricos, a tributação na origem ela produz profundas desigualdades, principalmente na esfera municipal. Né? O presidente Arodi da CNM sabe, né, como é desigual a arrecadação na esfera municipal. Tem um quadro aí, nos trabalhos últimos que a gente produziu no IPE, a gente mostra, por exemplo, que a desigualdade de receita per capita entre os municípios varia de 36 vezes. O município mais rico do país é Presidente Kennedy, no Espírito Santo, que tem uma receita de R$ 36 mil por habitante ano. Enquanto o mais pobre, né, é o município do Rio de Janeiro, São Gonçalo, que tem uma receita per capita pouco superior a R$ 1.000 por habitante ano. Ou seja, não tem o menor sentido a gente viver numa federação onde um município tem 36 vezes mais capacidade de prestar serviço público do que o outro que está no outro extremo. E a reforma tributária ela não vai resolver todos esses problemas de desigualdades, porque existem vários fatores que produzem essa desigualdade de arrecadação entre os municípios. Existe a questão dos royalties do petróleo, por exemplo, o presidente Kennedy está entre os mais ricos, principalmente pela quantidade de recursos de petróleo, de royalties de petróleo que recebe. Então, a gente não está resolvendo todos os problemas, mas ele resolve parte dos problemas, e segundo as simulações que a gente faz, ela consegue reduzir bastante a desigualdade de receita entre os municípios. Por exemplo, eu citei aqui São Gonçalo, que é o município mais pobre do país, aprovada a reforma tributária, São Gonçalo teria um incremento importante, né, de arrecadação. Iria de uma receita per capita de R$ 1.000 para R$ 1.700, ou seja, ela teria um incremento de 70% na sua capacidade de atender a população. Sérgio então, Roberto, eu queria te perguntar, antes de passar para o deputado Mauro Benítez, eu queria perguntar para você, você falou que existem 2 IVAs no mundo, né? O IVA antigo e o IVA moderno da Nova Zelândia e da Austrália. O IBS que está sendo proposto no Brasil, ele está mais alinhado com qual desses 2 IVAs, o antigo ou o moderno? Eu diria que onde define mais, vai definir a gente ter um IVA mais moderno ou não é tanto no nível agora da definição constitucional. Vai depender muito da regulamentação posterior. Uma das características, por exemplo, dos IVAs mais modernos é que eles tendem a ter menos diferenciação de alíquotas. Tá? Aí é uma questão que não atinge tanto o debate federativo, mas que atinge mais essa discussão sobre regressividade ou sobre diferença de carga tributária entre setor econômico. Tá? Então, IVAs mais modernos tendem a tributar com
ou com uma alíquota única, ou com, no máximo, 2 alíquotas e não diferenciar tanto os produtos. Além disso, ele tende a ter uma base o mais ampla possível. Isso também é uma questão que, na regulamentação, nós vamos definir. Ou seja, eu diria que a PEC 45 a 110 são perfeitamente compatíveis com um IVA moderno, mas na regulamentação vai ser preciso deixar claro que essa base de tributação ela é o mais ampla possível e a gente tenha o menor número possível de alíquotas, no máximo 2. Deputado Mauro Benevides, eu vi que o senhor estava querendo falar que esse IVA que estão propondo aqui para a gente não é assim lá muito moderno. Por favor. Na realidade, não há. Ninguém está discutindo o digital tax para poder fazer a incidência do IBS nessas empresas, Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, ninguém está discutindo isso. É fundamental. Agora, antes da gente estar fazendo essa discussão, precisamos fazer a discussão mais de cunho mais geral, ou seja, a Câmara e o Senado querem juntar impostos, na Câmara 5, na 110, um número maior, e o governo federal não quer. O governo federal quer o dual, ele só quer o PIS, COFINS dele, separado no IVA dele, e os estados e municípios no deles correspondente. Vai a Câmara, o Congresso Nacional aceitar? A gente precisa definir, a gente vai discutindo mil tecnicalidades, mas a coisa está barrada na essência, no alicerce de como a reforma tributária vai nascer. Segundo ponto, o governo federal, a lei de querer o IVA dual, ele está querendo restituir a CPMF. Vai o Congresso Nacional aceitar instituir a CPMF? Então, tem questões conceituais que estão na discussão e parece estar passando ao largo. Terceiro ponto, ninguém quer aumentar carga tributária. Está só no discurso, porque o API diz que a dele é 25. No estudo do Oraí e do Sérgio Gobetti, é 26,9, 27. Eu já soube, primeira mão, hein, Maristela e companheiros, eu soube na semana passada que está sendo alterado a lei complementar, que está sendo discutida, que vai regulamentar a 45, porque a emenda constitucional diz assim, para os nossos ouvintes aqui e assinantes. Hoje, a ideia era a lei complementar sair com a alíquota de referência de 25%, lá fixado na lei complementar, e aí estados poderiam, por lei estadual, aumentar ou diminuir, e os municípios também aumentar ou diminuir, dependendo do impacto na sua arrecadação. Pois bem, tomei conhecimento que vão retirar esse artigo que diz qual é a alíquota de referência, que era a alíquota que tentava dar mais ou menos uma neutralidade no tamanho da carga tributária. Por razões da Prefeitura de São Paulo, que parece que tem uma perda muito grande de receita, estão querendo retirar essa alíquota de referência. Eu não sei aonde vai aumentar essa carga tributária para 29% para 30%, com essas possibilidades de recomposição. Então, tem coisas mais teóricas no sentido mais amplo do que especificamente pontos que estão sendo colocados aqui, que são relevantes, todos os pontos aqui que foram colocados, mas não, porque senão ela vai ficar patinando todo o tempo. O governo já disse, eu não quero juntar 5 impostos em um só. Nós, a Câmara, estamos dizendo, não, senhor ministro, senhor presidente Bolsonaro, nós não aceitamos dividir um IVA dual, fazer dois impostos para o governo federal. Secretários de Fazenda já falaram também que não aceitam fazer a divisão de ficar 3 em um IVA e 2 PIS/COFINS. E, por último, lá na divisão dos 25%, o PIS/COFINS, na distribuição de recursos da União, tem 7,6%, quase 8%. Com a CBS, que agora é 12%, então fica 7,6%, com mais 4,4%, e significa que a alíquota de referência, em vez de 25%, ou de 27%, como diz o professor Sérgio Gobetti, nós vamos para 30%, para 31%. Será possível que ninguém está fazendo conta? Cadê os modelos? Aonde eu vejo... eu já estou falando isso porque já discuti com esse grande pessoa e grande economista, que é o Bernardo Api, com o Eurico De Santi, enfim, cadê esse estudo para a gente qualificar melhor? E aí fiquei mais surpreso, de primeira mão, aqui no nosso Expressão Nacional, não existe mais
alíquota de referência, ou seja, vai ser um aumento de carga tributária que eu não sei aonde nós vamos efetivamente parar. Fica aqui, portanto, o registro do município. Eu vi o Harold, que sempre é muito competente nas suas colocações. Os municípios de capitais não aceitam 2% de participação do bolo total dos 25%. Eles simplesmente acham que a queda é tão grande que não faz sentido. Agora, a colocação que o meu colega brilhantemente deputado Eduardo Cury colocou, talvez uma previsão de ascensão disso ao longo dos anos, já previsto na emenda constitucional e regulado pela lei complementar, eu acho que é uma ideia extremamente importante para, pelo menos, considerar e não ficar esse embarreiramento político, né, do que nós estamos observando agora na Câmara dos Deputados. Então, isso me preocupa, esses detalhes. Cadê o estudo? Vamos passar um artigo dizendo se a carga tributária aumentar, o imposto sobre consumo será retirado, até porque, para finalizar, nós temos o IPVA só incide sobre carro. Nós temos que fazer a incidência sobre barcos, sobre avião, e assim por diante. E isso não é discutido. A 45 a proposta do Senado fala em incidência de IPVA sobre aeronaves. A 10 ela trata na possibilidade, eu acho que ser taxativo, como também na 110, ela diz assim, poderá ser criado o Fundo de Desenvolvimento Regional, poderá. Se for poderá, não existe. O governo federal não tem o menor interesse em fazer isso, como foi explicado aqui pelo meu colega, grande deputado Eduardo Cury. Então, eu me preocupo com essas questões, a gente fica discutindo muita coisa e tudo mais e tal, mas a essência são 5 impostos ou 2? O governo federal apoia ou não apoia? Quer CPMF, a Câmara não quer. Primeiro precisamos solver isso. Depois disso, encontraremos realmente a solução, mas fiquei preocupado. E agora eu termino com essa história de que a alíquota de referência ela não mais existirá, e já fiz chegar essa minha preocupação ao relator da matéria, esse grande deputado, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Obrigada, deputado Vladimir Harold. Quando a gente fala em divisão de impostos com municípios, de arrecadação com municípios, isso tem uma relação direta com o poder político também. Porque a gente está acostumado a ver aqui em Brasília, a cada 2 anos, salvo erro da minha parte, existe a marcha dos prefeitos que vem aqui praticamente de pires na mão, pedir mais recursos, aí existe toda uma negociação, vamos dar mais recursos. A gente sempre ouve que as pessoas moram nos municípios, então é nos municípios que a vida efetivamente acontece, e não na União e nos estados. Diante do que o deputado Mauro Benevides falou, ele falou muito claramente da questão política. A Câmara tinha uma proposta, o Senado tinha uma proposta, o governo assumiu, em janeiro do ano passado, dizendo que apresentaria logo uma proposta para o Congresso Nacional, para dialogar com essas 2 propostas. Há pouco tempo chegou um projeto de lei que unificava 2 impostos, com a promessa de que seria a primeira de 3 etapas, e essa segunda etapa ainda não apareceu, mas já se fala em aumento de carga tributária e tudo isso que o deputado Mauro Benevides está falando. Então, a minha pergunta para o senhor diante do impacto que isso traz para os municípios, para o cidadão que está lá nas cidades, o que a Confederação Nacional dos Municípios está fazendo junto ao governo federal para desencantar o restante da reforma tributária e para realmente ter um conjunto para que se possa fazer o que o deputado está propondo? Bom, isso é o que nós temos, é isso que vai ser discutido. Primeiro, só para fazer um comentário em relação à fala do deputado Mauro, de que ele tem razão quando ele fala, por exemplo, do IPVA, né, sobre aeronaves, embarcações. Isto é uma proposta. Nós já estamos com uma emenda nesse sentido. É uma das nossas 17 emendas, a PEC 45 e a PEC 110. Então, isso é extremamente importante. A outra situação que tem que se deixar claro é que sobre a unificação dos 5 impostos da PEC 45, os municípios hoje arrecadam sobre esses impostos, ficam de arrecadação para os municípios 22% do total arrecadado, sobre esses 5 impostos da PEC 45. Sobre os 8 impostos da PEC 110, nós temos uma participação de 21%. Então, isso não pode ser menor. E como falou o deputado Eduardo,
Precisa haver até um escalonamento de aumento de participação dos municípios. Até porque o ISS é o imposto que mais tem possibilidade de crescimento. Então, tem que haver, né, nesse estudo que nós temos, um escalonamento de aumento de participação no bolo tributário. Agora, o que nós precisamos entender é de que uma reforma fragmentada não vai atender a expectativa do mercado. Se nós não construirmos, não conseguirmos chegar ao consenso, e ao consenso é muito difícil, mas a elaboração de uma proposta ampla e que atenda a expectativa do mercado, nós não vamos ter os resultados esperados, né? A proposta do governo atual não atende a expectativa dos municípios, muito pelo contrário, mais uma vez, né, prejudica os municípios brasileiros. Nós precisamos trabalhar o discurso do presidente Bolsonaro de vez por todas, o discurso do ministro Paulo Guedes, que é de inverter a pirâmide. A reforma tributária é o primeiro grande passo para isso, é botar o recurso lá onde as pessoas estão, é descentralizar esse recurso hoje concentrado na União, é dar as condições para que estados e municípios possam efetivamente prestar os serviços à população brasileira. A questão do fundo de investimento das regiões menos favorecidas economicamente, uma reforma tributária é para colocar esta locomotiva nos trilhos, rumando ao desenvolvimento do Brasil. Nós não vamos nunca chegarmos a um país desenvolvido se nós tivermos desigualdades econômicas e sociais. Isso ficou escancarado com a pandemia provocada pela Covid-19. O economista Gobetti acabou de falar. Nós temos municípios pobres localizados em estados considerados ricos. E nós temos municípios ricos em estados considerados pobres. Essas são as distorções que nós precisamos corrigir através de uma reforma tributária adequada. Não é possível que um mesmo município, em um mesmo estado da federação, arrecade um valor per capita de 36 mil por ano. E outro município do lado, uma arrecadação de R$ 1.045. Que país é este? Isso está errado, isso não está certo. Então, é isso que nós precisamos enfrentar. Enfrentar também a desigualdade social e a desigualdade econômica. Então, eu acredito, olha só, a Alemanha fez isso em 1968, quando nós fizemos um levantamento dos 50 países mais desenvolvidos. Só 5 deles não têm um imposto único, não trabalham com IVA. 45 dos 50 países mais desenvolvidos do planeta trabalham com IVA. A Alemanha, em 1968, quando a gente para fazer essa comparação, eu tenho a impressão de que eles estão andando num carro potente, não sei de quantos CVs, numa autoestrada bem pavimentada, enquanto nós estamos andando num carro 1.0, numa estrada toda esburacada. Olha, como está não dá um sistema tributário que 70% do PIB virou ação judicial. 70%, 50% na União e 20% em estados e municípios. Alguma coisa está errada. Não é possível. Então, não dá quando o investidor ele pretende investir aqui no Brasil e se depara com um código tributário, um sistema tributário com 48 mil páginas, que nós não conseguimos compreender, e quem vem investir no país, muito menos ainda, evidentemente que nós vamos ficar aí patinando com o crescimento do PIB em torno de 1,5%, no máximo 2%. Estudos, o professor Gobetti pode me corrigir se eu estiver errado. Me parece que, nesta linha de propostas que está tramitando no Congresso Nacional, nós teríamos aí, por conta da reforma tributária, no mínimo um aumento de 1%
no produto interno bruto brasileiro. Né? Então, eu acho sim, nós estamos precisando desta reforma, precisamos tentar buscar um entendimento com o governo federal, o Congresso Nacional, os entes federados todos, a sociedade produtiva brasileira envolvida nesse processo, e o Congresso Nacional está dando essa abertura. Vamos aqui fazer justiça. O esforço do presidente Rodrigo Maia, o esforço do presidente Davi Alcolumbre, dos nossos deputados, deputadas, dos nossos senadores e senadoras, do Mauro, do Eduardo, é um Congresso Nacional que está disposto a enfrentar aquilo que o Brasil precisa fazer. Já enfrentamos com todas as dificuldades a reforma previdenciária. Mal ou bem, mas enfrentamos, avançamos. Precisamos avançar na reforma tributária. Não é possível que nós não vamos ter a grandeza suficiente para buscar o mínimo de entendimento, né, para que haja a condição necessária para que o Congresso Nacional possa fazer esta reforma tributária. A reforma administrativa, ela não é menos importante. A discussão do Pacto Federativo me parece tão importante quanto a reforma tributária, a discussão do Pacto Federativo, estabelecido lá no Pacto Federativo, quais são as obrigações de cada um dos entes federados do Brasil, e na mesma proporção, aí na reforma tributária, o compartilhamento do bolo tributário. O que aconteceu de 88 para cá foi exatamente o inverso. A União ficando com a receita, implantando impostos, aliás, contribuições que não compartilham com estados e municípios e transferindo responsabilidades para os entes intermediários e para os governos locais. Então, isso precisa ser acertado através das reformas. O movimento municipalista, 85% dos prefeitos do Brasil acreditam que uma reforma tributária ampla e adequada pode sim resolver o problema da falta de crescimento do produto interno brasileiro. Deputado Cury, eu vou passar para o senhor, mas antes eu quero fazer um breve esclarecimento, porque quando se fala em mercado, o deputado Vladimir Aroldi, presidente da CNN, falou em mercado, às vezes as pessoas têm aquela ideia de mercado, são agentes do sistema financeiro que passam o tempo todo ali manipulando números para ganhar mais aqui, mais aqui. Mas entenda-se mercado como os agentes produtivos, empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, pessoas físicas e brasileiros cada vez mais estão participando da Bolsa de Valores, que vão lá e compram ações para investir em empresas que possam produzir no país. Então, leia esse mercado como conjunto de agentes produtivos também. Né? E falo também da produção primária e semi-elaborada, que é o que tem sustentado a balança comercial brasileira e que não está sendo considerada como deveria, que são os nossos produtores rurais. Só não ficou claro, Haroldi, só um minutinho, Maristela e colegas, não ficou claro se o senhor prefere o dual do governo federal, o que é que os municípios desejam, ou a nossa, que está comandada pelo presidente Rodrigo Maia, de juntar os 5. É melhor a posição do governo federal ou é melhor a nossa da Câmara? Deputado Mauro, desculpa que eu não tenha sido muito claro nesse sentido, mas a posição da CNM, do movimento, é muito clara. Nós somos a favor da proposta que tramita no Congresso Nacional, né, da proposta ampla. Nós somos contra a proposta do governo. O dual não nos interessa. Prejudica ainda mais os municípios, interfere na competência dos tributos municipais. Deputado Cury, eu queria ouvi-lo em relação à questão, mais uma vez, a gente não tem como, né? Falar em reforma tributária, a gente acaba entrando no caráter regressivo, né, do nosso sistema tributário. E o Bernardo Api, para quem não conhece, ele é o autor intelectual da PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, economista. Ele, quando questionado sobre o aumento o que 26% ou 25% de IBS representa sobre serviços, ele diz que quem consome serviço é basicamente quem tem muito dinheiro. Então, nesse aspecto, isso não vai mexer muito com o pobre, porque o pobre gasta o dinheiro dele quase todo comprando comida, que, por sinal, aumentou muito, né? A inflação dos alimentos foi bem grande, né? Está bem grande. Eu queria ouvir em relação a esse aspecto, o caráter regressivo que um aumento desse no ISS possa ter ou não. Legal, olha, pelo esclarecimento, quando eu falei imposto digital daqui a 15 anos,
não tem nada a ver com o imposto a velha CPMF do Paulo Guedes, que é o imposto financeiro regressivo. Desculpa, cumulativo. O digital do futuro ele vai vir gravado, ele não será cumulativo. Então não tem nada a ver com o imposto, essa barbaridade que é a CPMF do Paulo Guedes. Sim, em tese, o que o API disse tem sentido, né? Vamos deixar claro, as pessoas mais pobres hoje consomem banda, consomem internet, o seu cartão pré-pago de R$ 20. Para quem não sabe, cada R$ 20 de um crédito de celular, que é necessário para ela marcar uma capina, para fazer uma obra, ou seja, se ela for uma pessoa de baixa renda, informal, ela paga 50% de imposto, né? Então você tem muito imposto sobre, é um serviço, né? Mas telecomunicações, energia, é hipertributado no Brasil. Sobre esse aspecto, o API tem razão. Você ter uma alíquota única, na verdade, haverá ganhos e perdas. Nesse balanço, as pessoas mais pobres ganham, no meu entendimento. Elas ganham. O que eu, na verdade, inclusive eu tenho duas das minhas emendas, uma na direção que eu comentei, que eu acho muito difícil ter uma alíquota final de 25% no Brasil no futuro, estou querendo dizer, porque setores finalísticos, prestadores de serviços, têm pouco acúmulo de crédito, a tendência é ter elisão ou sonegação, né? Vai ser muito difícil. Você, Maristela, desculpa, você não, você é a pessoa correta, mas uma pessoa contratar um eletricista para um serviço grande na casa dele, R$ 3.000, e no final ele falou o seguinte, o eletricista falou assim, doutor, foi o seguinte, em vez de pagar 3.000, eu vou ter que pagar 750 de imposto na segunda-feira, né? 25% sobre isso. E eu não tenho nenhum crédito. Olha, faz o seguinte, eu não vou te dar nota, essa nota para o senhor não vai servir para nada, ele não vai acreditar nada. A tendência de você ter sonegação e elisão é muito grande. Por isso que eu acho que no futuro o ideal seria uma alíquota de 15%. Né? Eu tenho uma emenda para isso, mas existe uma transição. Tá? São duas transições ao mesmo tempo, no final chega a 15% na medida do aumento da arrecadação real dos impostos, ou seja, não há perda para o Tesouro. Né? Mas você tem razão. O API tem razão nesse aspecto. É mais justo socialmente. Agora, óbvio, toda reforma você tem perdas e ganhos, né? Logicamente, quem ganha vai ficar quieto. Eu acho que o Roberto comentou sobre isso. Quem perde, pega em armas. Mesmo seja uma coisa onde 80% ganha, quem perde 20%, tal. Parte de quem perde também cabe a nós, líderes, representantes do povo, esclarecer. Tem muita coisa que você resolve com esclarecimento ou pequenos ajustes na proposta. Agora, alguma perda sempre tem, né? E você mitiga isso. Esse é o trabalho político de convencimento, né? Agora, caminhos fáceis são muito ruins. Por exemplo, a CBS, bem dito agora pelo Mauro, eu considero que foi um crime essa proposta da CBS. Não na questão da simplificação de PIS e COFINS, isso está correto. Mas uma alíquota de 12%, eu gostei 3 pessoas que fizeram cálculos, inclusive o API, esses cálculos variam de 7% a 9%, 10%, né? E não 12%. Nas minhas contas, graças a você vai ter uma grande eficiência, tem uma equipe pequena, mas uma equipe boa, de gente nessa área, pode ser até 6%. Você com uma CBS de 6%, você ia repor ao longo do tempo essa arrecadação. Você propor uma CBS de 12% e dizer que não vai criar um fundo regional de desenvolvimento, você está querendo dizer o seguinte, olha, ou é o meu jogo ou não tem jogo, eu sou dono da bola. Né? Isso, na minha opinião, é extremamente negativo para quem quer debater uma reforma. E uma questão também que foi dita aqui corretamente pelo Harold em relação aos municípios, a proposta fala em 2% do IBS total para os municípios, tem mais 3% que está dentro do Estado. Né? Isso é uma grande injustiça, você delegar o Estado, depois ele redistribuir esses 3%. Que, em tese, 5% do IBS seriam dos municípios. Né? Só que 3% vai passear no Estado. Você não pode fazer isso. Né? Nós estamos querendo dar mais poder ao cidadão, o imposto ficar mais próximo. E o Roberto falou muito bem. Isso é um consenso para quem tem o mínimo de razoabilidade. Tem que ser imposto sobre o destino, não pode ser mais sobre a origem. Você corrige até tentar pegar os grandes, né, os Googles, os Facebook da vida, você consegue pegar cobrando destino. Mas vamos lá. Não tem sentido a gente defender o imposto sobre destino e deixar 3% do IBS e passear no Estado. Né? Não, ele tem que ficar no município, garantido no município. Porque é uma forma, o imposto mais próximo do cidadão, impostos tem que ser, o cidadão tem que perceber que está pagando, né? E um exemplo dessa mega distorção, que também o Gobetti disse, você pode ter uma cidade, por exemplo, que você tem uma arrecadação maior que a outra, pode, desde que saia por decisão livre do bolso do cidadão dessa cidade. E não é o caso. Quando ele fala dos royalties, só para citar um exemplo, tem uma cidade no meu estado, de 30 mil habitantes, que tem 1 bilhão depositado na conta, não consegue gastar, né? Royalties, né? Não consegue gastar. E o que acaba acontecendo, inclusive nas minhas palestras eu sempre falo isso, percebam que cidades que recebem facilmente milhões, bilhões, sem o esforço do seu cidadão, são justamente as cidades que têm mais prefeitos caçados,
maior índice de corrupção. Sabe por quê? Porque é muito fácil. Eles se juntam e falam o seguinte: olha, a gente vai gastar 20, 30 milhões na campanha, muito mais escondido. Você compra o voto das pessoas. Tem gente que dá ticket, teve caso de prefeito Cassado que inventou um ticket, né? Dava R$ 200 para as pessoas. Depois você ganha e sabe que tem bilhão entrando e rouba. Então, essas cidades que têm, na verdade, orçamentos estúpidos, que não é fruto do trabalho dos seus cidadãos, e sim, fruto dos brasileiros. Quando você tem royalty, quem está mandando royalty para essa cidade? É o esforço do cidadão do Ceará que pagou na gasolina dele a mais para que esse royalty possa ir até essa cidade. Você tem um alto índice de corrupção nessas cidades. Tem exceções, mas repare que cidades que têm isso não para prefeito. Aliás, essa cidade que eu citei para vocês, o prefeito está afastado. Ainda tem outro aspecto nessa questão dos royalties, porque, assim, por mais que seja muito dinheiro, mas é um recurso volátil, que depende muito da variação do preço do combustível, do preço do petróleo. E nesses municípios são frequentes a realização de despesas permanentes, inclusive de pessoal, de servidores públicos, para serem pagos com recursos voláteis. Então, mais cedo ou mais tarde, afora a questão da corrupção, que o senhor comentou, mais cedo ou mais tarde ocorre esse descasamento de recursos, de rendas voláteis com despesas permanentes. O estado do Rio de Janeiro agora, houve aquele boom do petróleo alguns anos atrás, do óleo e gás no mundo todo, tá certo? O que eles fizeram? Comprometeram em gasto de custeio, né? Ou seja, corrupção e tudo mais, tem bastante coisa lá. Mas para dar um cala-boca, tá certo? Se comprometeram com custeio, e o Rio de Janeiro está na situação hoje, ou seja, era um recurso volátil, pontual, né? E gastaram um custeio e legaram um problema grandiosíssimo para os nossos irmãos do Rio de Janeiro e para o Brasil, por consequência. Sérgio Gobetti, foi bastante falada aqui a questão da importância do fundo regional nessa mudança de destino, de origem e destino, né? E vocês no IPEA têm pesquisa também relacionada ao conjunto dos fundos constitucionais, Fundo de Participação de Estados, municípios, o próprio fundo do Distrito Constitucional do Distrito Federal. Então, eu acho que essa pesquisa de vocês casa muito com o que foi falado aqui, inclusive pelo presidente da CNM, quando ele mostra a preocupação dele com repasses de recursos do IPI, do imposto de renda, né, que não está nesse bolo, mas que eles recebem também. Eu queria ouvir em relação a essa questão dos fundos constitucionais. Então, quando eu mencionei inicialmente, eu disse que a reforma tributária ela não resolveria todos os problemas, né, mas uma parte dos problemas, e justamente por isso, porque há muitas distorções no federalismo fiscal brasileiro, né? Já que citaste, né, se eu fosse mostrar aqui a receita per capita dos estados, né, brasileiro, o que chama a atenção? O estado que tem a maior receita per capita hoje no país, governo do estado, é o do Distrito Federal, R$ 12.000 por habitante ano, enquanto o mais pobre, né, o Maranhão, recebe R$ 2.000 por habitante ano. Né? O Distrito Federal é mais rico do que São Paulo, né, que ele é rico pela sua produção econômica, pelo modelo de tributação na origem que está sendo mudado. Então, e São Paulo tem uma receita de R$ 6.000 por habitante ano, ou seja, então bem menor do que o próprio Distrito Federal. E nós temos também, até com mais receita do que São Paulo, aparecem ex-territórios, né? Roraima, Rondônia, Amapá, Acre. Por quê? Por causa dos critérios do Fundo de Participação dos Estados, né? Que beneficia excessivamente alguns estados que são ditos não desenvolvidos, né, ou menos desenvolvidos. E essa é uma imagem, é um problema que a gente tem, porque os fundos de participação foram concebidos há décadas atrás, até foi aprovado um projeto recentemente pelo Congresso que pretensamente tinha que corrigir isso, e não corrigiu coisíssima nenhuma, empurrou com a barriga o problema mais para frente em função de uma decisão que teve do Supremo. Né? Mas essa ideia, eu estava falando da questão dos estados serem mais ou menos desenvolvidos, né? É que se confunde a ideia do passado que o Norte, Nordeste e Centro-Oeste em bloco eram menos desenvolvidos e o Sul e Sudeste eram mais desenvolvidos. Hoje nós temos no Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que tem rendas per capita aqui, que se não me falha a memória,
de R$ 33.037 reais por habitante ano. Não estou falando de receita, de renda per capita, PIB per capita. 33 a 37 mil reais por habitante ano. São Paulo, que é um dos mais ricos, tem renda de 45 mil reais por habitante ano. Quem é pobre? Quem é pobre, efetivamente, do país é Maranhão, como eu falei, que é 12 mil reais por habitante ano, é Piauí, 12.700, Alagoas, 14 mil, Paraíba, 14.600, Ceará, aí do Mauro, né, 15.300. Então, política de desenvolvimento regional a favor dos mais pobres, esses são os pobres. Então, no entanto, o modo como se cristalizavam esses fundos que foram concebidos há 30, 40 anos atrás, esses fundos poderiam se justificar no passado. Pode ser que na década de 60, né, foi quando foi construído Brasília, se justificasse o Distrito Federal receber da União 13 bilhões de reais por ano de fundo constitucional. Pode ser que no passado distante se justificasse que Mato Grosso do Sul e os ex-territórios recebessem tanto dinheiro quanto recebiam. Mas hoje não se justifica mais. Então, assim, o problema até, muitas vezes eu vejo gente no Sul ou no Sudeste reclamando do FPE, né? O deputado Eduardo deve saber, São Paulo é injustiçado, porque só tem 1% do FPE. Eu digo para essas pessoas, não, o problema não é São Paulo ter 1% do FPE. Se a gente tivesse um fundo de equalização à lá Austrália, São Paulo teria 0% de FPE. Mas Mato Grosso do Sul, esses estados que estão no bloco dos menos desenvolvidos recebem hoje, não estariam recebendo o que recebem hoje. Mas Maranhão receberia muito mais, o Ceará, do Mauro Benevides, receberia muito mais. Então, esse é o problema, né, do Brasil. A gente fica com coisas cristalizadas do passado, há muita dificuldade de modernizar, de atualizar elas, né? Mas a gente tem que chegar uma hora que a gente tem que enfrentar, nem que seja uma estratégia gradual. E eu acho que, nesse sentido, a reforma tributária da PEC 45 ela é um primeiro passo. Você de casa que nos acompanhou, prestigiou com a sua audiência, muitíssimo obrigada. O Expressão Nacional volta na terça-feira, porque segunda é feriado, dia 12, mas o nosso programa vai acontecer na terça-feira, às 11 da manhã, nas redes sociais da TV Câmara. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima terça. Até lá.